Você já reparou como que quase tudo que a gente escuta falar de maternidade fala só tipo do início, né? Do neném, da dificuldade de dormir, da gravidez também, né? Mas assim, e depois? Fases, né, cara? Eu virei mãe há 10 anos, eu ainda consigo perceber muito claramente como que a minha cabeça mudou, mas em áreas importantes, assim, sabe? No trabalho, na forma de lidar com dinheiro, na percepção de tempo. Então no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que, a longo prazo, a maternidade acabou mudando a minha vida completamente. Vamos começar falando sobre a relação com o trabalho? Logo que a Bia nasceu, eu já tomei logo de cara aquele primeiro tapa, porque eu achava que eu ia conseguir, sabe? Eu sou autônoma, então a gente vai conseguir encaixar. E a consequência desse pensamento foi um super burnout, lá para 2018, né? Então, 3 anos depois dela nascer, porque realmente eu adaptava meus horários, mas isso de adaptar meus horários quer dizer que às vezes a gente ficava filmando até 1 da manhã. Depois de 10 anos sendo mãe, o que mudou na minha relação com o trabalho é que eu percebi que ele nunca mais vai ser a minha prioridade na minha vida. Porque se acontece alguma coisa com a minha filha, eu paro tudo para ir acolher, para ir ver o que aconteceu. Então, isso é uma coisa que não existia antes, né? Se eu tinha algum projeto muito importante para fazer, algum trabalho para entregar, só se eu ficasse doente, mesmo assim muito doente, que aquilo ali não ia ser feito no prazo determinado. Agora, tudo pode acontecer. Porque se me ligarem da escola e falar, olha, lá, sei lá, caiu aqui, acho que quebrou o braço, esquece. Aquele dia eu não vou trabalhar mais, eu vou com ela para o hospital e lá vamos ficar. Existe outra coisa que toma a sua cabeça e mesmo se você tentar, tipo assim, sei lá, o pai vai pro hospital, né, com a menina que quase quebrou o braço. Já aconteceu, né? Mas não interessa que assim, você tenha uma rede de apoio. A sua cabeça não vai estar 100% ali. Você vai estar preocupado, você vai estar... E aí? Foi atendida? Eu acho que virar mãe liga, assim, uma área do seu cérebro que ela brilha mais do que qualquer outra. Então, por mais que uma esteja lá trabalhando, acontece alguma coisa que faz aquilo ali se manifestar, pronto, acabou. É a maternidade que vai ganhar a sua prioridade, o seu tempo, a sua atenção. E além disso, a minha relação com o trabalho acabou mudando porque hoje, a minha relação com finanças, né, que querendo ou não, é ligada ao trabalho. Eu sempre brincava antes, que eu falava, olha, se tudo der errado, entendeu? Eu volto a ser designer, vou trabalhar numa agência, tudo bem, tanto faz. Hoje não tem essa de se tudo der errado, não pode dar errado. Porque eu tenho que pagar a escola, eu tenho que pagar, sei lá, gente, a comida, o teto para ela morar, ela precisa de uniforme, entende? Não tem essa de se tudo der errado, só eu que vou rodar. Não, adiciona aí uma camada de cobrança, de responsabilidade muito maior. É sobre a minha filha e o cuidado e a responsabilidade que eu tenho de cuidar dela, né? Eu passei a ver com muito mais seriedade, passei a acompanhar muito mais de perto, assim, por exemplo, as finanças. Eu falo com vocês várias vezes, né, que eu, uma consultora financeira, a Lilian já esteve aqui, inclusive, fazendo vídeo, mas antes eu levava meio, tá tudo certo, vai dar tudo, sabe, vai ficar tudo bem. Hoje em dia, eu vou lá, faço as contas pra ver se vai ficar tudo bem. E se parece que o negócio tá meio que desandando, eu ligo, sabe, bora mudar, bora fazer reunião, tá errado isso daqui, não pode. Então eu acho que eu virei uma pessoa muito mais responsável no trabalho, muito mais consciente com as finanças, porque ter filho é muito caro. Tem um lado também de pensar um pouco no futuro, né? Era isso que eu ia falar agora. A nossa relação com o tempo e com o futuro mesmo. Essa história de finanças, né, me faz pensar na época que eu vou me aposentar. Quero ter ali uma reserva financeira para eu poder me manter, poder ter um padrão de vida que eu gosto e tal. E foi só quando ela nasceu que eu comecei a pensar em mim como uma pessoa, sabe, idosa, no fim da vida. Porque até então, eu era meio que imortal na minha cabeça. Mas aí eu falei, gente, mas pera, um neném nasceu de mim. Então, se o neném nasceu, eu acho que eu posso morrer também, né? Te juro por Deus que isso é uma coisa que aconteceu. A relação com o futuro ficou mais palpável, eu acho. Até porque a relação com o tempo, depois que você se torna mãe, muda muito. Primeiro que tem 10 anos que a minha filha nasceu. Eu
eu lembro exatamente, assim, na minha frente, ela aprendendo a andar. E eu vi que 10 anos não são nada. O pezinho dela era do tamanho do meu polegar, gente. Hoje em dia ela tá quase calçando meu sapato e tem só 10 anos. Então, antes eu pensava que 10 anos eram grandes, sabe? Nossa, perder de vista. Mas a partir do momento que você começa a observar, né, um ser se desenvolvendo, também que você vai virando um adulto mais velho, que você lembra de tudo que aconteceu, né, nesses 10 anos, a relação com o tempo muda muito. E, inclusive, a relação com o tempo no dia a dia. Você tem que deixar ali um tempo na sua vida, no seu dia, para atender as necessidades do seu filho. E não só necessidades tipo, preciso levar na escola, buscar na escola, levar, sei lá, na natação, buscar na natação. Você tem que estudar com a criança para prova, você tem que ver se fez a lição de casa. Você tem que ter um tempo de uma convivência também. Você tem que ter um tempo de emocional, criar cara. memória com seu filho, né? Pra não ficar uma relação assim. Eu falo com o Léo, nossa, tá muito logístico isso daqui, sabe? Não é só levar, buscar, dar comida, vai dormir. Não, peraí, vamos viver com ela, né? Vamos conversar com ela. Conversar, fazer uma experiência, fazer coisa junto, né? A gente foi no brinquedo mais radical daqui, não foi, filha? Foi mesmo, cara. O que você achou? Legal. Como é que era? Era uma boia muito gigante, né? A gente foi com outra família, não foi? Sim, mas aí a gente, tipo, fez umas curvas radicais. Cara, eu gritei a beça. É delicioso poder fazer isso. Mas, de novo, é uma relação muito diferente com a que eu tinha antes, porque 24 horas sendo só suas, você, enfim, você tem tempo demais. Sabe aquela coisa que eu já vi, eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, de ver alguém falando assim, quando alguém que não tem filhos fala que tá sem tempo, e a pessoa fala, até parece, porque, gente, realmente não existe isso de estar sem tempo quando você não tem filho, porque é isso, o tempo não é seu. Agora, em compensação, eu passei a ser uma pessoa muito ninja com o tempo que eu tenho, porque é isso, ou você dá conta nessas horas limitadas, ou você dá conta, porque não existe outra opção, a criança não vai embora. Acho que, inclusive, essa história da nossa cabeça não parar e da gente ter menos tempo para fazer as coisas é parte grande, né, da sobrecarga da maternidade, porque você tem menos tempo. Então, assim, eu tô aqui, sei lá, eu cheguei agora da escola com ela, a mochila dela tá rasgando, e aí eu pensei, vou procurar uma mochila dela. Não, mas daí aquela coisa não vai caber. Então, se eu trocar aquilo, não sei, será que ela já jantou hoje? Filha, devolveram a prova? E tudo isso eu preciso sentar aqui, gravar. É por isso que a mãe sabe de tudo. Fiquei até sobrecarregada só de ficar pensando nisso. Juro por Deus, deu um negocinho aqui. Yay, Bianossaura! Bubu! Aê, papai! Não é papai, tá, gente? Ela tá falando papapá, né, filho? Você tá com fome, quer o quê? Papá, né? A minha relação com o medo também mudou muito depois que eu me tornei mãe. Logo que eu e o Léo, a gente foi viajar sozinhos pela primeira vez, depois que a Bia nasceu, a gente estava sentado no avião, prestes a decolar, e eu mandei uma mensagem para minha irmã assim, Júlia, não quero nenhuma observação sobre isso que eu vou te mandar agora, mas se acontecer alguma coisa, tem um diário que eu tô escrevendo pra Bia, arquivo tal, não sei o que, quando ela tiver, sei lá, 20 anos, entrega pra ela. Falei, gente, se cair esse avião, morre nós dois, e aí? Tem também a preocupação que eu tive de ter um seguro de vida, de colocar ela como beneficiária, de pensar, né, na hora do seguro de vida, qual que eu vou contratar. Eu fiquei pensando, quanto será que ela ia precisar, né? Até, sei lá, os 20 e poucos anos, se eu não estiver aqui, nananana. Gente, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Como é que as pessoas da minha família vão ficar se eu morrer? Tipo, isso não era uma preocupação minha. Cada ida ao médico também é um sufoco, porque qualquer dorzinha vira e se for um câncer? Você sempre pensa na pior opção, porque agora você tem muito a perder. E também pensar em quem que vai criar ela depois? Vai criar direito? Sabe assim? No caso de nós dois cairmos no avião, não é isso? Claro. Ok, então só pra deixar claro aqui. Óbvio. Eu virei uma pessoa mais medrosa, entre aspas, acho que mais cautelosa. Poxa, senti alguma coisa? Se antes eu enrolava muito pra ir no médico, hoje em dia eu não enrolo tanto. Uma terapeuta um dia virou pra mim e falou assim, você sabe que você tá proibida de morrer por 18 anos. Não pode. E querendo ou não, acho que é nosso dever fazer tudo possível para que realmente a gente esteja bem para cuidar dela. Por isso não pode faltar na academia, faltar não no pode treino. faltar na academia, tem que comer as frutas todo dia. No início eu fiquei mais medrosa, hoje em dia não. Sou muito mais cuidadosa em todas as esferas da minha vida, como eu acho que eu sempre deveria ter sido, mas por ela eu cuido mais de mim. Que linda que você tá. Você gostou? Sim. Você quer dar oi pro pessoal? Tô filmando, ó, olha ali. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Pronto, o momento já tá quase acabando, tá bom? Tá bom. Vai lá. A minha relação com a ambição
também mudou desde que eu me tornei mãe, ao longo desses anos, na verdade. Não é que eu me tornei mais ou menos ambiciosa. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa ambiciosa. Então, se antes a minha ambição era, sei lá, sabe, ganhar muito dinheiro, viajar muito, não que isso seja ruim, né? Ótimo. Mas a minha ambição hoje é viver bem. É mais importante para mim hoje ter uma vida boa, no sentido de, claro, não faltar nada, né, que a gente precise para nossa família, poder proporcionar, né, a gente poder proporcionar para ela uma vida confortável. Acho mais importante eu ter espaço na minha vida para ter memórias criadas com ela do que virar essa pessoa riquíssima e que vai perder isso. Eu valorizo muito que hoje o Léo leva e eu busco a minha filha todos os dias na escola. Eu acho isso de uma riqueza imensa, que é raro. Meus pais sempre trabalharam fora, então assim, você conseguir se deslocar até a escola do seu filho num horário fixo de trabalho e tal, gente, sabe, não é a realidade da maioria das pessoas. Então eu valorizo muito isso. Poder levar ela na academia e ver um pedacinho do treino dela, nada vai apagar essas memórias, sabe? Eu acho que essa proximidade de vê-la se desenvolvendo, de vê-la crescendo, e inclusive, né, de poder ajustar o nosso cuidado, o direcionamento que a gente dá na nossa educação com ela, porque a gente percebe muito ela, porque a gente tá passando mais tempo com ela. Eu continuo sendo uma pessoa muito ambiciosa. Quero crescer minha empresa, quero crescer meu trabalho, desde que não me custe essas coisas. É uma ambição em que a ambição não é a prioridade. A prioridade é o seu tempo com ela e aproveitar melhor o tempo do seu trabalho e, enfim, e não deixar de querer ter as coisas também. Outra coisa que mudou muito é a nossa relação de privacidade com a nossa família. Isso é uma coisa que eu sei que gera muita briga de família. Vou falar, não foi uma briga, mas foi uma discussãozinha que já rolou aqui. Quando eu tô na casa do vovô, ele deixa eu comer doce durante a semana. Sabe essas coisas? Né? A nossa família passou a estar muito mais presente na nossa vida depois que a Bia nasceu. Óbvio, porque agora eles têm uma neta. Então, se, sei lá, eu via meus pais antes, vamos supor, a cada 15 dias, quando era só eu e o Léo, mano, passou a ser toda semana, sempre que possível, às vezes durante a semana também. E isso é uma mudança, né, na nossa relação com a família. E nessa relação também de pensar o que são os valores da nossa familhinha, nós três, quais os limites que a gente vai colocar para nossa família. Porque vão ter coisas que a gente não vai bater, que a gente não vai concordar. Coisas que, né, durante a nossa criação a gente sentiu falta, coisas que a gente gostaria, coisas que a gente não concorda, né? Porque, enfim, já somos adultos, já tivemos outras experiências. Então, você tem que ter muito, sei lá, muito traquejo na hora de conseguir ter essas conversas difíceis com a família, para você conseguir o que é importante para você na criação do seu filho e, ao mesmo tempo, manter uma certa paz, uma convivência boa também com a sua família. Não é sempre que dá. E aí, pra gente, é mais importante ficar bem na nossa familhinha. Gente, se tem uma coisa que ficou muito clara pra mim ao longo desses 10 anos de maternidade, é que a pessoa mais importante da minha vida é a Bia. E eu vou passar por cima de absolutamente qualquer coisa pra garantir o bem-estar dela e uma criação boa e uma educação boa pra ela, assim. É isso. Esse do doce é uma besteira. Mas de ter algumas conversas mais sérias, de falar, olha, é importante pra gente que isso seja assim na vida dela, é uma coisa que vocês sabem que a gente valoriza, então a gente precisa que seja assim, tudo bem? E é uma conversa engraçada de se ter, né, tipo com os nossos pais, né, tipo assim, quem sou eu pra falar isso com os meus pais, né? Obviamente, gente, é uma conversa com muito tato, respeito, mas no fim das contas você precisa impor ali um conceito seu e é isso aí. Tem alguns valores que a gente negocia e outros a gente não negocia. E eu sei que isso é muito delicado em várias famílias, né, você escuta muitos casos que são muito tristes, na verdade, porque eu acho que a convivência com a família é muito importante. Vocês sabem que eu sou super ligada na minha família, inclusive, né? Eles aparecem muito aqui no canal. E mesmo a parte da família que não aparece tanto, muita gente fica perguntando da família do Léo, etc. São parte, assim, integral da nossa vida e da vida da Bia. E eu acho isso muito importante. Então, quando acontece alguma coisa, né? Algum caso que a gente vê que acabou tendo alguma rusga e tal, eu acho muito triste, assim. Acho que é uma perda muito grande, tanto, né, pros filhos, né? Tipo, eu, filha da minha mãe, tanto pros netos. Também acho que isso é uma coisa muito valiosa, assim. Tenho lembranças maravilhosas da minha avó. E é interessante até, hoje em dia, lembrar das coisas da minha avó, ver os meus pais e ver eu com a minha filha, o tanto que às vezes eu falo, é por
por isso que meu pai fala isso e eu tô falando isso, sabe? Você começa a entender, acho que a família de uma maneira mais ampla. Então, acho que essa história de ter a família mais próxima e de impor limites com a família é uma coisa delicada, mas muito importante e que eu acho que a gente consegue manejar bem, assim. A maternidade também impactou muito a nossa rotina diária. Coisas que acontecem o tempo inteiro no nosso dia a dia e que, cara, mudaram muito porque agora que ela tá aqui, a gente tem coisas que a gente quer proporcionar e tem coisas que a gente não quer que influenciem. Primeiro, se eu não quero que uma coisa influencie ela, né, eu preciso mostrar que pra mim aquilo também não é uma influência. E se eu quero que uma coisa seja rotina na vida dela, eu preciso colocar na minha rotina. Por exemplo, a Bia lê muito. Só que isso sempre foi muito natural pra ela, porque eu sempre li muito, ela sempre teve livrinhos. Então, sabe um comportamento que a criança simplesmente replica? E isso era uma coisa importante pra mim. Mas a coisa mais importante pra mim, com a Bia, desde que eu soube que eu ia ter uma menina, cara, era que ela não tivesse uma relação tão ruim com a autoimagem dela, como eu tenho, com o corpo dela. E assim, eu pensava muito sobre... Cara, desde neném, sobre como que eu ia falar sobre isso ou não falar, mas, óbvio, mantendo um diálogo sobre saúde, sobre, né, a importância de ter nutrientes, mas como que eu vou falar disso sem cair na história de dieta, de magreza, de tudo aquilo De padrão, né? De padrão, de tudo aquilo que me foi imposto e que me fez e faz tão mal. Então, assim, acho que a minha maior preocupação com ela era não criar uma criança com rejeição ao próprio corpo, às próprias características. Isso mudou completamente a forma que não só eu me relaciono com o meu próprio corpo, mas também como eu falo sobre isso o tempo inteiro. Então, logo que ela era pequenininha, eu comecei a falar essa história de que o corpo do outro não é assunto. Para que a gente se segurasse, porque é muito comum no nosso dia a dia a gente falar sobre o corpo das pessoas, se vocês pararem para reparar. Fulano engordou, fulano emagreceu, nossa, olha como tá bronzeado, nossa, tá precisando pegar um sol. Gente, o corpo do outro não é assunto, porque a gente nunca sabe o que tá se passando ali na cabeça da pessoa. Eu nunca amei meu nariz, mas o meu nariz passou a me incomodar muito mais depois que a internet começou a falar no meu nariz. Eu fiz plástica no meu nariz. E eu tenho certeza, não. Eu sei que o fato das pessoas falarem sobre ele me afetou muito e eu quis fazer a plástica no nariz. Talvez se não tivessem falado, eu nunca ia amar o nariz, mas ele ia ficar lá. Eu sempre encorajei a Bia a se sentir forte, a se sentir bem, ter uma autoestima que não se relaciona com o formato, cor e altura, entende? Não é sobre o corpo. O corpo dela precisa ser forte, precisa ser saudável. O resto não tem nenhuma necessidade. Então eu parei de falar de dieta, que era um assunto muito comum na minha vida, no meu dia a dia. Eu sempre estava de dieta, eu falava sempre de dieta, não posso comer isso. Eu parei de falar não posso. A gente trocou isso por comer saudável, né? Que é, na verdade, o que importa, né? Sim, então, e às vezes, ao invés de falar assim, não posso comer isso, né? Páscoa, não posso comer chocolate. Eu falo, prefiro não comer o chocolate. Eu posso, porque eu posso mesmo, né? Não tenho nenhuma alergia nem nada. Então, eu espero que eu esteja conseguindo, né, fazer com que ela cresça uma... agora pré-adolescente, adolescente, que não tenha tantas questões com a própria imagem, com o próprio corpo, mas realmente foi uma coisa que mudou no meu dia a dia e na minha relação com essa questão. É muito curioso como que às vezes a maternidade te ajuda a curar algumas coisas da sua criança interior, assim, sabe? Eu acho que, sabe, a pequena Luísa, assim, de 10 anos, que foi fazer dieta e se pesar na frente de uma sala cheia de gente, precisava disso, sabe? Então eu meio que faço com ela o que eu gostaria de fazer comigo mesma e de certa forma eu acabo fazendo também. Sabe qual que é o meu tópico? Eu nunca tive tanta oportunidade de fazer, eu nunca fiz academia quando era criança, eu sempre gostei de esporte, mas nunca tive oportunidade de fazer, sabe? Tipo, natação, enfim, fui fazer depois que eu era dono do meu dinheiro. Então, assim como eu sou o exemplo para ela também, eu também faço questão de que ela tenha na rotina um esporte para ela fazer, um ou pelo menos 2,
para ela crescer com esse hábito de sempre se movimentar, de sempre fazer um esporte. Eu acho que isso é muito, muito importante. É engraçado, já teve um exemplo desse negócio do esporte no dia a dia dela, né, que já aconteceu aqui. Ela entra de férias. E aí, filha, anda, troca de roupa, vamos pra academia. Mas eu tô de férias. O corpo não tira férias, meu amor. A gente vai pra academia. Ah, mas a fulana... Na nossa família, a gente movimenta o corpo praticamente todos os dias. É importante pra nossa saúde. Então, na família do fulano, tudo bem. Mas cada família tem o seu jeito. Na nossa família é esse o jeito. Hoje em dia ela já aceita, né, amor? Hoje não tem esse papo mais Não tem. Mas... também é uma coisa que acabou afetando a gente, né? Porque é isso, se é importante, né? Então é importante pra gente também. É importante, né? Pra gente, exatamente. Eu tenho certeza que tem mais milhões de coisas que eu poderia falar aqui sobre como que a maternidade me mudou ao longo desses 10 anos. Mas acho que essas são as maiores, assim, as principais. Eu queria convidar você, que é mãe, que é pai, a comentar aqui embaixo o que é a maternidade, o que é ter filhos fez com que você mudasse, pensasse diferente. Me conta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com uma amiga que é mãe, com um amigo que é pai, com alguém que está pensando em ter filhos, para a gente poder conversar mais sobre isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.